Lição 3. Acabe e o profeta Elias. Estamos começando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus, em Vila Fátima, e já agradeço a sua presença aqui no canal. Então se inscreva no canal, acione o sininho, clique no gostei, compartilhe com a sua igreja e deixe um comentário. Assista 2 ou 3 vezes para você aprender bem o conteúdo da lição e uma boa aula para você. Lição 3. Acabe e o profeta Elias. Texto áureo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 9. Verdade prática. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Leitura bíblica em classe. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30, capítulo 17, de 1 a 7, capítulo 18, de 17 a 21. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Lição 3. Acabe e o profeta Elias. Jezabel, uma mulher com fé para o mal. Uma mulher fenícia. Os fenícios se destacaram na construção de embarcações e no comércio. A Fenícia era território próximo de Canaã. 2000 anos antes de Cristo foram invadidos pelos amorreus. Os fenícios adoravam e cultuavam ao deus Baal. A fé de Jezabel. Foi criada desde a infância adorando outros deuses. Ela levou sua fé e culto a Israel. Ela jamais abandonou o deus Baal. Porém, todo Israel abandonaram ao Senhor Jeová, o Deus verdadeiro, e trocaram pelo deus falso, o deus Baal. Um casamento fora da vontade de Deus. Em 1 Reis 16 e 30, Acabe fez o que era mal diante dos olhos do Senhor e foi o pior rei de Israel, e casou-se com Jezabel, desobedecendo os mandamentos do Senhor. 1 Reis capítulo 21 versículo 25, Acabe se vendeu ao pecado, porque Jezabel o incitou a fazer o que era mal. A influência de Jezabel em Israel. Jezabel influenciou Acabe e Israel, e cultuou Baal pecando contra Jeová. Baal significa possuidor, marido, senhor. Ele era o deus da fertilidade, ele era o deus da tempestade e ele era o deus das colheitas. Os seus cultos eram cultos de prostituições. Com prostitutos cultuais, homens que se vestiam de mulher e mulheres que, como estes homens, arrecadavam dinheiro vendendo seus corpos. Essas festas de orgia tinham música, festas, dança, muita bebedeira. Os profetas sacrificavam no Monte Carmelo, derramando seu próprio sangue. Jezabel era uma prostituta e era também uma feiticeira, perseguindo e matando os profetas de Deus.
Os profetas de Jeová se rebelaram contra o culto de Baal em Israel. Jezabel mandou matá-los e instituiu outros profetas a Baal. Eram falsos profetas liderados por Jezabel e que profetizavam aquilo que Jezabel mandava. Eles profetizavam a vontade de Jezabel. Jezabel matou um inocente. Mandou matar Nabote, o dono de uma vinha ao lado do palácio em Jezreel. Acabe quis comprar a vinha de Nabote. Nabote se recusou a negociar a sua vinha porque era herança dos seus pais e isso não se fazia em Israel. Jezabel pagou falsas testemunhas que mentiram dizendo ser Nabote um blasfemador contra Jeová. Assim Nabote foi apedrejado até morrer. Assim Acabe, de forma cruel e violenta, tomou posse da vinha de Nabote. Porém, Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Jezabel tentou, juntamente com Acabe, destruir o profeta Elias. Elias, o profeta da antiga aliança, buscou restaurar o culto a Jeová. Foi usado por Deus com milagres e maravilhas, e Obadias também sustentou 100 profetas com pão e água e sempre informava Elias a respeito da matança de profetas realizada por Jezabel em Israel. Isto não deteve o profeta Elias. Jezabel teve tempo de se arrepender. Viu Jeová operar no ministério profético de Elias com fogo, com seca, com chuva, na morte dos seus soldados e também na morte dos seus profetas, mas não se arrependeu. Jezabel foi morta segundo a palavra do Senhor. Deus decretou a morte de Jezabel 2 vezes. Em 1 Reis, capítulo 21, versículo 23, os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Em 2 Reis, capítulo 9, versículo 7, a casa de Acabe será ferida, para vingar a morte dos profetas, da mão de Jezabel. O julgamento divino. O que Deus disse realmente se cumpriu quando Jeú, que foi ungido pelo profeta Eliseu, mandou jogá-la das janelas do palácio. Assim teve fim a vida da rainha e feiticeira e prostituta Jezabel. Agora nós vamos falar um pouco da biografia do rei Acabe. Acabe era filho de Omri, foi 7º rei de Israel, reinou 22 anos em Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seu reino foi marcado por idolatria, paganismo, perseguição aos profetas do Senhor. O pecado da idolatria. Acabe seguiu os pecados de Jeroboão, casou-se com Jezabel, sacerdotisa e feiticeira ao deus Baal. Acabe com Jezabel sustentou 850 profetas de Baal e pagãos, 450 de Baal e 400 de Azerá. Por causa da política, do poder e da riqueza, Acabe abandonou o Deus de Israel e entregou-se à idolatria adorando ao deus Baal. A atenção aos falsos profetas. O rei de Judá, Josafá, aliou-se a Acabe para guerrear contra os sírios. Sugeriu a Acabe que se consultasse a palavra do Senhor. Acabe reuniu 400 falsos profetas de Baal que profetizavam somente aquilo que ele queria ouvir. Todos diziam o que lhe interessava. Josafá, porém, o rei de Judá, perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Acabe falou sobre Micaías, que Micaías só profetizava o que era mal a respeito do próprio rei Acabe. Convocaram Micaías. Micaías falou a verdade, que o rei sairia para a guerra, mas não seria vitorioso e morreria. Acabe não gostou daquilo que ouviu e mandou o profeta do Senhor, Micaías, para a prisão para ser sustentado por pão e por água. Conivência com a injustiça. Acabe era incitado pela sua mulher Jezabel. Assim, quando Jezabel matou profetas, perseguiu Elias e matou Nabote. Acabe concordou e apoiou. Assim Acabe participou de todos os pecados de Jezabel, sendo também culpado de toda essa malignidade que acontecia no reino de Israel. Resistência à palavra do Senhor. Acabe resistia à palavra do Senhor na boca de Elias, o profeta, e tinha Elias como perturbador de Israel. Maltratou o profeta Micaías, porque a palavra do Senhor por Micaías profetizava justamente a morte do rei Acabe. O castigo pela infidelidade. O futuro de Acabe seria triste e trágico. Houve um tempo que Acabe se humilhou grandemente diante de Jeová, porém Acabe foi longe demais na sua vida de pecado e a justiça de Deus mais cedo ou mais tarde viria sobre ele. A morte de Acabe. Micaías profetizou que se fosse a guerra, Acabe morreria.
Os falsos profetas, porém, diziam que Acabe seria vitorioso na guerra e que ele não morreria. Acabe foi à guerra contra Remote Gileade para tomar as suas terras do rei da Síria. Acabe tirou as roupas reais e se disfarçou-se e foi para o meio da guerra. Porém, um soldado disparou uma seta a esmo e atingiu o rei Acabe. Ao cair da tarde, o rei Acabe morreu. Seu sangue escorreu pelo fundo do carro e Acabe foi sepultado em Samaria. Como disse a palavra do Senhor, lavaram o carro do sangue de Acabe no açude onde as prostitutas se banhavam. Os cães lamberam o sangue de Acabe. Acabe poderia se arrepender, mas Acabe assim não fez. Agora vamos falar um pouco sobre a biografia de Elias, o Tisbita. Elias, o Tisbita. A identidade de Elias. Sua terra e a sua gente. Sobre o chamado de Elias, a Bíblia ela silencia completamente. Elias aparece de repente contra o pecado que estava atuando em Israel. Elias ele era tisbita dos moradores de Gileade. Elias ele é um modelo de autoridade do profetismo religioso do Antigo Testamento. Elias significa Yahvé é meu Deus ou Yahvé é Deus. A fé de Elias em Jeová ela é vista quando ele desafia os profetas de Baal. E assim disse ele: O Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, se tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Todo crente precisa ter uma fé precisa, forte, contundente e atuante como a fé de Elias. O ministério profético de Elias, a sua vocação e a sua chamada. A vocação e a chamada de Elias era divina e era de Deus. A fonte das suas profecias era de Deus. Assim ele disse em 1 Reis 17:1: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele tinha convicção de que Deus era na sua vida. O crente que tem chamada e vocação espiritual diante da face do Senhor, ele deve buscar habilitação de Deus para fazer a obra do Senhor. A natureza do seu ministério. O ministério de Elias era sobrenatural, tinha inspiração e autoridade divinas. É um ministério de milagres e maravilhas. Tudo o que disse a respeito de Jeová, nada caiu por terra, mas tudo se cumpriu. O ministério do cristão hoje em dia não deve ser por popularidade, fama ou dinheiro. É preciso ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, com unção, autoridade e poder, assim como foi também o ministério de Elias no passado, hoje é o ministério da igreja, combatendo contra o pecado que reina nas nações. Elias e a monarquia, buscando a justiça divina. A função do profeta era exortar, denunciar, repreender os reis, os sacerdotes e o povo que estava desviado diante de Jeová. Buscavam o bem-estar e social da nação. Acabe se desviou e oprimia o povo. Matou Nabote para tomar-lhe a herança. Elias endureceu contra a monarquia, endureceu contra Acabe, contra Jezabel, confrontou e denunciou os pecados de Acabe. A restauração do culto em Israel. Os reis eram pastores e guias políticos e espirituais do povo. As ações dos reis refletiam na vida do povo, em toda a nação, e também no culto a Jeová, e no cumprimento das leis de Moisés. Acabe e Jezabel levaram o pecado para dentro do reino do norte de Israel. Como profeta de Deus, coube a Elias a missão de restaurar o altar do Senhor, restaurar o culto ao Senhor e trazer a nação a adorar a Jeová. Elias e a literatura bíblica. No Antigo Testamento, 2 livros de Reis e uma porção de Crônicas cobrem o maravilhoso ministério de Elias. Elias iniciou a tradição profética dentro da monarquia em Israel. Abriu o caminho para outros profetas também pregarem contra a monarquia e contra os desmandos dos reis. Seu ministério era profético e era também social e também escatológico. Malaquias predisse a vinda de um profeta como Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, em Malaquias 4:5. No Novo Testamento, Jesus disse que João Batista é o que viria no espírito e no poder de Elias. Você pode conferir em Lucas 1:17, Mateus 17, do 10 ao 13. No Monte da Transfiguração, Elias e Moisés falam com Jesus Cristo a respeito da morte e do sacrifício de Jesus Cristo para salvar a humanidade. Jesus repreendeu a falta de fé que havia em Israel quando ele trouxe como exemplo o socorro
socorro que o profeta Elias levou à viúva de Sarepta. Devido aos milagres de Jesus Cristo, alguns acharam que Jesus era Elias ressuscitado ou redivivo. Elias pregava para produzir arrependimento espiritual em Acabe e também na vida de Jezabel e em toda a nação de Israel, para que o povo retornasse ao Senhor Jeová. Porque a graça de Deus, ela é maior do que o pecado e as suas consequências. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Hoje, tanto quanto Elias, a igreja do Senhor, ela tem a incumbência de pregar o Evangelho do Senhor em todas as nações e a todas as pessoas. O ministério profético hoje está na Igreja de Jesus Cristo. Cada cristão, ele tem a função de pregar o Evangelho para que as pessoas não recebam a ira divina, mas para que as pessoas voltem ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e sejam seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O problema de Jezabel e de Acabe era desobediência diante do Senhor Jeová. O problema do povo de Israel do Reino do Norte era desobediência às leis de Moisés e desobediência ao Senhor Jeová. A desobediência, ela pode levar à maldição. Obediência, ela é um firme fundamento para aqueles que querem servir a Deus. Deus fala e ele também quer ser ouvido. Acabe e Jezabel não ouviram a voz do Senhor. Elias sempre ouviu e obedeceu o Senhor. Acabe e Jezabel não ouviu a voz do Senhor que era falada pelo profeta Elias. Porém, Elias sempre foi temente ao Senhor e obedecia à voz do Senhor. A obediência às suas reais motivações. Acabe e Jezabel não tinham um coração voltado para Deus. O seu coração não era amoroso e grato para com Deus. Eles eram dissociados da obra do Senhor, da voz do Senhor, da palavra do Senhor e da lei do Senhor. Elias, no entanto, ele tinha gratidão para com Jeová. Elias tinha relacionamento com Deus. Elias tinha comunhão com Deus. Isso é necessário para a igreja de hoje. Nós devemos ser obedientes ao Senhor. Nós devemos ter um coração gratos e voltado para Deus e também ter obediência, comunhão e relacionamento com Deus. Desobediência, a causa da maldição. A quebra da aliança. Acabe deu ouvidos a Jezabel e adorou Baal, quebrou a aliança com Deus e entrou em maldição. Ele trouxe maldição para o povo, ele trouxe maldição para o seu reino. O mesmo acontece nos dias de hoje. Aquele que está no pecado está debaixo de maldição. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para tirar a maldição. E quando nós voltamos para o pecado, nós entramos debaixo da maldição. E o resultado disso é a segunda morte, é o inferno na vida eterna. A maldição da idolatria. Idolatria é qualquer coisa ou pessoa que amamos mais do que a Jeová. Esta desobediência, ela produz maldição na vida espiritual. Elias amava a Deus acima de tudo. Os ídolos são nada. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escutam, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam. Porém, atrás de toda imagem existem espíritos malignos atraindo as pessoas para desviar da adoração a Jeová, para adorar o inimigo das nossas almas. A obediência e as suas lições. A bênção como um instrumento de proteção. Somos propriedade particular de Deus, um povo santo, um povo consagrado ao Senhor. O período tribal e monárquico, no período dos juízes, o povo fazia o que bem queria. O povo não obedecia à lei de Moisés e o povo estava desviado do Senhor Jeová. Deus levantava juízes para corrigir a nação. Deus levantava outras nações inimigas para corrigir a nação, para trazer a nação de volta à obediência ao Senhor Jeová. A obediência do povo trazia maldição para a nação. No período monárquico, no período dos reis, Deus levantou profetas para tirar o povo da desobediência. Quando o povo se desviava do Senhor e começavam a adorar os deuses cananeus, então não havia chuva, não havia colheita, a terra entrava em maldição, o povo entrava em maldição. Assim o Senhor levantava profetas para trazerem o povo de volta à obediência a Jeová. Agora nós estamos no período do Espírito Santo, no período da igreja. A igreja de hoje, todos nós somos chamados para proclamar o Evangelho de nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo, as boas novas da salvação. Nós fomos resgatados da maldição por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para servir a Deus em obediência e para resgatar vidas que estão caminhando para o abismo, que estão em desobediência para com Deus.
Esta é a nossa missão nos dias de hoje: pregar o Evangelho e resgatar as pessoas da condenação do inferno. Se o conteúdo foi bom para você, então deixe o seu joinha, o seu like, o seu gostei, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe com a sua igreja. E aqui na Rádio Evangélica Galileia, não perca a próxima aula, a lição de número 4. Elias e os profetas de Azerá e Baal. E até lá, se Deus assim permitir. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre.